Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Então, estou passando aqui para vocês para, de certa forma, tentar resumir o que foi a coletiva de imprensa que foi divulgada hoje, que foi realizada, na verdade, através do Hospital Primavera, da Rede Primavera Saúde, que é onde a Paulinha Bilha está internada, está em coma. E eles tiraram algumas dúvidas e explicaram mais ou menos como que está o quadro clínico da cantora. A equipe está sendo comandada pelo Dr. Marcos Aurélio Alves, que é o médico neurologista, o Ricardo Leite, Dr. Ricardo Leite, que é o diretor técnico, e o Dr. André Luiz Veiga, que é o infectologista, médico infectologista. Primeiro, eles disseram que a Paulinha se encontra em um coma profundo, grau 3. Para tentar assimilar para as pessoas terem uma noção, nós estamos num grau 15 de vida, ela está num grau de coma profundo 3. É um grau muito complicado para se trabalhar, mas ela se encontra em coma na UTI ainda. E foram feitos alguns questionamentos por parte da imprensa sobre o que de fato teria causado esse problema renal que já se agravou para o sistema neurológico. Eles começaram explicando que não possuía ainda nada objetivo sobre o que teria causado ou seria o principal motivo do problema renal da cantora. Ela teve um problema renal, um problema hepático e agora está com um problema grave neurológico, um quadro clínico neurológico muito grave. Só que eles não conseguiram identificar aonde se encontra este problema. Foram questionados pelos jornalistas se seria pelo uso excessivo de medicamentos estéticos de emagrecimento ou uso frequente de antibióticos ou até mesmo pelo consumo também de café. Eles não comprovaram nada sobre isso, porque foi feita várias investigações sobre o que de fato teria provocado primeiramente esse problema renal, mas não foi comprovado que seria pelo uso excessivo desses medicamentos estéticos, mas que pode sim ser um fator que tenha iniciado esse problema renal e que agravou o quadro neurológico da cantora. Eles também disseram que a hipótese de morte cerebral está descartada, não procede, é um fake, que existem outros fatores para se comprovar uma morte cerebral e o estado dela ainda não não tem esses fatores para ter essa comprovação. Ela sim está com um problema, uma injúria cerebral grave, profunda, que eles não conseguiram identificar. Foi feita a ressonância nos rins, que foi uma outra questão perguntada, se ela vai ter sequelas devido a esse problema. Eles falaram que nesse momento eles não estão procurando saber se ela vai ter sequelas. Que o foco principal agora é a manutenção da vida e manter ela viva, que está sendo muito difícil, por sinal. Então eles fizeram uma ressonância, a estrutura do rim dela não demonstra nenhum tipo de lesão e que esse problema renal foi de uma forma aguda, como eles podem dizer, porque nos quadros clínicos que foram apresentados, ela não tinha nenhum problema prévio de que poderia causar esse problema renal, que ela fazia constantes exames e não tinha nenhuma comprovação que ela poderia ter um problema renal. E então, assim, eles não estão conseguindo identificar, a princípio, qual foi essa situação que ocasionou isso. Existe, segundo eles, alguma bactéria, alguma infecção que está andando pelo corpo da Paulinha e que está prejudicando os órgãos dela, que levou até essa questão neurológica grave. E eles não conseguiram identificar ainda onde está esse problema, o que é muito complicado, porque eles não podem, até que eles explicaram, ela não está tomando nenhum tipo de medicamento, porque se eles derem um medicamento para infecção no rim ou no fígado,
E esse uso excessivo possa prejudicar outra parte do corpo dela que eles não conseguiram identificar, entendeu? Então, por isso que ela também não está fazendo nenhum uso de medicamento. Ela está realizando hemodiálise, sim, porque devido ao problema renal agudo, os rins dela pararam, ela nem está produzindo urina. Então, ela está fazendo hemodiálise todos os dias para poder conseguir o procedimento. Basicamente, o que eles resumiram é que eles não conseguiram identificar ainda de onde está saindo, de onde surgiu esse problema que agravou o quadro dela. Outra questão que foi questionada, se foi um sushi que ela teria comido em São Paulo que teria ocasionado. Foi feito os exames toxicológicos, não comprovou que teria sido esse sushi. Até mesmo que se fosse esse sushi, não levaria ela a um quadro tão grave que ela se encontra no momento. Então foi descartada essa situação. Circulou também na mídia e em alguns sites e programas de TV que ela poderia ter tido uma meningite, um quadro de meningite. E o médico pediu para descartar essa hipótese, porque isso é prejudicial à saúde pública, é um problema de saúde pública, porque eles foram questionados, as pessoas que tiveram contato com ela, os outros vocalistas da banda, outras pessoas da equipe da banda, ou quem esteve no mesmo voo que ela de São Paulo para Sergipe, se iam ter que tomar algum medicamento, procurar algum, porque estavam apavorados sobre essa hipótese. Então, isso não existe. Eu não sei de onde criaram essa informação que ela teve um quadro de meningite e que o próprio governo não foi comunicado. Então, isso não procede. A Paulinha também estava fazendo um tratamento fertilizante para poder engravidar. Eles fizeram também, trabalharam com essa hipótese e foi descartada também. Não seria esse o motivo, até então, que ocasionou esse problema renal. Outra situação que eu anotei, que eu acho interessante vocês saberem, que sobre sequelas, né? Eu já falei que eles disseram que não tem, né? Não estão questionando se ela terá sequelas, porque, a princípio, o foco da equipe é mantê-la viva. A Paulinha também estava fazendo um tratamento fertilizante para poder engravidar. Eles fizeram também, trabalharam com essa hipótese e foi descartada também. Não seria esse o motivo, até então, que ocasionou esse problema renal. Outra situação que eu anotei, que eu acho interessante vocês saberem, que sobre sequelas, né? Eu já falei que eles disseram que não tem, né? Não estão questionando se ela terá sequelas, porque, a princípio, o foco da equipe é mantê-la viva. Sobre também a questão de... Foi falado, parece, se eu não me engano... então, como ela teve uma lesão renal aguda, o que acontece? Sobre ela, se ela vai ter algum problema no rim. Eles disseram o seguinte, que devido a essa lesão aguda, ela possa recuperar o rim em alguns dias, cerca de 10 a 15 dias, ou se não, poder ter que fazer um tratamento de terapia renal por algum período para poder manter essa situação. Mas basicamente, gente, foi isso. Ela se encontra num quadro neurológico muito grave. Eles estão tentando de todas as formas manter ela viva para poder tentar descobrir de onde veio, porque até então não tem uma origem. Ela tá com essas infecções no cérebro, hepática e no rim, mas não tem ainda nada confirmado de onde, qual foi o causador de toda essa situação. Mas manter as orações, que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, ela vai se recuperar e a gente vai poder estar contando aqui mesmo de um milagre, de que tudo se saiu bem e que
é isso. Então, é pedir aos fãs muita oração, muito foco nisso e mandar muitas energias positivas para que que logo logo a nossa Paulinha possa estar entre nós cantando e alegrando o seu público, que ela sempre fez e, se Deus quiser, vai estar continuando fazendo por muitos anos. E basicamente é isso. Tentei resumir para vocês porque eu assisti toda a coletiva para eu poder entender também, mas vai dar tudo certo e eu tenho fé nisso e acredito que vocês também.